Aqui você tá vendo 3 rolos de filamento de cor preta. Para um leigo, isso aqui é o mesmo material, mas eu te digo, não é. E nesse corte da live com o Bruno, a gente vai te mostrar como selecionar o material ideal para a sua impressão, para a sua aplicação. Vamos assistir porque tá show de bola. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa um like, salva, compartilha esse vídeo com todo mundo, porque isso aqui vale ouro. Vamos assistir. Eu gostei dessa pergunta, porque agora também volta para o que a gente fala nesse módulo de introdução aos materiais de engenharia. Parte da seleção do material correto vem de eu fazer as perguntas corretas e saber relacionar essas respostas aos materiais que eu tenho disponível. Então tem 2 coisas aí. 1, eu tenho que saber fazer bem perguntas, e 2, eu tenho que conhecer o maior número possível de materiais para que essa minha resposta acabe chegando numa maior variedade ou que eu não fique tão limitado na minha seleção. Quando eu avalio tecnicamente uma aplicação e vou selecionar um material, eu gosto de usar um método que eu chamo de TMAC. Isso é uma maneira de eu selecionar as principais solicitações que podem acontecer na minha peça impressa. O T vem de propriedades térmicas. Eu tenho que saber avaliar se eu vou ter uma alta temperatura, uma temperatura que vai ter só o calor de um bafo, de um lugar fechado, ou mais, se a temperatura vai ser abaixo de 0. Muitas vezes a gente não dá bola para ela e acaba jogando de qualquer jeito o material, mas porque os materiais básicos eles não se destacam tanto por isso. Muitas vezes essas peças perto de um motor elas acabam tendo contato com fluidos, com óleo, com graxa. E isso tudo, de uma maneira geral, assim como a água com sal, são agentes químicos que, de uma maneira ou de outra, vão interagir com o meu plástico. Levando em conta essas 2 partes ali da pergunta, que é a aplicação para motor e coletor de admissão, eu analisei o T, propriedades térmicas, e analisei o Q, propriedades químicas. E com isso, cortando lá para o final, eu sei que tanto grades de PP, principalmente reforçado com fibra de vidro, ou poliamida, principalmente reforçadas com fibra de vidro ou carbono, vão ser minha melhor indicação, porque são materiais que vão ter alta resistência térmica, superior a 120 graus Celsius, todos esses 3 materiais que eu falei, e vão ter uma resistência maior a um maior número de agentes químicos. Então eu vou estar muito mais seguro colocando esses materiais do que qualquer outro. E se a gente for pegar para essas peças, como elas são produzidas hoje, tirando metal, elas são produzidas em poliamida com fibra de vidro. Elas são produzidas em PP com fibra de vidro. Então, faz sentido. Agora que o Bruno acabou de confessar que ele adora comida japonesa, eu quero te deixar um recado. Essa é a última semana para você se inscrever para a Black Academy. Vai ser a última chance para você ter descontos exclusivos únicos no ano. Eu vou deixar a listinha para você entrar e você comprar os nossos cursos pelo melhor preço que a gente pode te oferecer. Vale muito a pena, as vagas estão acabando, link na descrição. Vamos voltar para a live. Puxando só, porque o Jonathan Beckman, ele perguntou sobre filamento com propriedade ESD para a indústria eletrônica. Qual indica? Lá no nosso TMAC tem um E, que significa propriedades elétricas. A minha peça ela vai precisar ser isolante elétrico, ela vai precisar ser condutora, ou ela vai precisar ter uma propriedade antiestática para dissipar a energia elétrica, que é o que essa propriedade ESD faz. Esse material que eu vou indicar agora, ele estava na resposta anterior. O material com fibra de carbono, ele muitas vezes tem suas propriedades elétricas, principalmente superficiais, alteradas. Quando a gente combina a poliamida do PAHT com fibras de carbono, a gente tem um material que atende às normas ESD. Então, ele vai ser sim um material antiestático. A gente sabe que ter um material antiestático, ele protege o nosso componente eletrônico para quando acontece qualquer curto, a gente não conduz a corrente ali para dentro, danificando o nosso componente eletrônico, ele simplesmente é dissipado. Uma dica bem interessante seria a poliamida PHT da BASF reforçada com fibra de carbono. Essa tem propriedade antiestática também. Eu peguei uma, Oswaldo, do Edson Almeida. Ele falou que está procurando por filamento que seja tão resistente quanto ao ABS, que seja mais resistente a alta temperatura, porém com característica de impressão com impressora aberta. O TMAC que eu trouxe, ele faz uma avaliação
das propriedades técnicas do meu material, né? Como ele vai ter performance técnica. Existem outros 2 pontos na hora de selecionar o material que eu tenho que levar em conta. O primeiro é custo. Por que eu falo isso? A gente nem falou no custo, mas, cara, qualquer uma dessas aplicações aqui eu resolveria com PIC e com Ultem 9085. Seria economicamente viável? Talvez não. Talvez para todas essas aplicações não. Não são todas as impressoras. Quase nenhuma impressora imprime em PIC ou em Ultem, PPSU. Exatamente. Então tem a questão do custo para justificar o meu projeto final e tem a questão da printabilidade. Eu, seleciono o melhor material que atende tecnicamente, que tem um custo bacana, mas se a minha impressora não é capaz, o meu parque fabril hoje não é capaz de processar esse material, eu ainda não fiz a seleção de materiais correta. Então eu sempre pontuo seleção de materiais, 3 etapas. Validação técnica, propriedade do TEMAC, térmica, elétrica, mecânica, ambiental e química. Custo, vai justificar? O cliente paga? Eu tenho, se sai do meu bolso, eu tenho condição para isso e se justifica? E terceiro, printabilidade. O equipamento que eu tenho acesso hoje é capaz de atingir a temperatura de processamento, tem a câmara fechada, tem o controle de temperatura do ambiente que eu preciso? Essa conta tem que bater para essas 3 linhas. Aí o PIC. 600 doleta 1 kg. Ela vem pelo preço de uma K1. E isso a gente não colocou frete e a gente não colocou desembaraço. É um material resistente mecanicamente, eu já vou falar um pouco mais sobre isso, que o ABS, e tem resistência a alta temperatura. É compatível com a minha impressora? Minha impressora atinge 400 graus Celsius? O custo dele justifica a minha aplicação? Quando a gente fala do M do TEMAC, propriedades mecânicas, ele se desdobra um pouco mais. Essa peça aqui é mecanicamente resistente. E a gente fala isso, putz, eu preciso de uma peça resistente, mas resistente ao quê? Nem todo esforço mecânico na minha aplicação é igual. Existe o esforço de tração, em que eu tendo a esticar a minha peça, fazer um esforço para esticar. Se a minha peça não se deforma tanto e aguenta uma alta carga de tração, eu digo que a minha peça é resistente à tração. Tem uma resistência ao impacto. Se eu largo ela aqui e ela bate, ela tem um contato repentino em que tem uma transferência muito grande de energia. Muitos plásticos, como o PLA, fraturam fragilmente. Outros, como a poliamida, conseguem absorver essa energia e se manter estáveis. Eu digo que a minha peça é resistente ao impacto quando ela tem uma alta absorção de energia no impacto. Então, para a gente ter também em mente, porque na ficha técnica do meu material, quando eu for selecionar, vem lá todas essas propriedades: resistência à tração, resistência à flexão, resistência ao impacto. E eu vou ter que saber dizer para essa ficha técnica o que eu quero. Ela me traz tudo. Eu que vou ser o cara lá criterioso e seleciono, porque eu fiz as perguntas corretas. Aqui nesse caso, e vai parecer que, nossa, o Bruno só fala de plástico reforçado com fibra, mas é porque eles são fantásticos e eles imprimem nas impressoras convencionais. Então aqui eu poderia sugerir uma poliamida com fibra de carbono, um próprio ASA, quem conhece o ASA, o primo rico de engenharia do ABS, que além de todas as propriedades mecânicas similares do ABS, ele aguenta um pouquinho mais de temperatura e aguenta exposição à radiação solar. Esse é o ASA, desenvolvido para aplicações mais voltadas para a engenharia. Ele pode ser uma bela alternativa para essa tua aplicação, que vai imprimir muito parecido. ABS Fusion, da BASF. E deixa eu contar uma história sobre ele também. Enquanto a comunidade de impressão 3D sofre com a aderência do ABS na mesa de impressão, esse material me tirou um teco da mesa. Grudou que não saía mais, ficou. Então, assim, funciona. Assim, a gente começa a ter um outro problema com esses materiais, né? A gente não precisa fazer aquela pressão toda na primeira camada para esse material. Não teria que fazer para outros materiais, né? Você tem mais estabilidade, você tem mais confiabilidade. E talvez a gente chegue um pouco na questão de preço. Por que um ABS Fusion é mais caro do que um ABS convencional? Porque ele tem propriedades mais adequadas à maioria das aplicações de engenharia. E tu pontuou bem, ó. Em termos de propriedade mecânica, ele é um pouco superior. Mas se a gente pega em termos de printabilidade, ele é muito superior. Então aí tá a vantagem para a indústria, né? O engenheiro técnico, ele quer performance, cara, mas ele não quer ter que ter muita printabilidade.
Ele precisa de agilidade, porque as outras demandas dele estão puxando ele. A impressora não foi feita para ele ficar vigiando como uma babá. Ela foi para apoiar o processo dele. Então, se o meu material está exigindo que eu precise ficar cuidando o tempo todo, a minha impressora, a maneira que eu estou imprimindo exige que eu cuide o tempo todo, eu preciso reavaliar alguma coisa, porque o teu tempo ele é mais caro do que demais para ficar cuidando lá, né? Eu vou deixar mais vídeos aqui para você continuar assistindo, aprendendo impressão 3D, através dessa que não é uma simples escola de impressão 3D. Nós somos a verdadeira Academy da impressão 3D, 3D Print Academy. Te vejo no próximo vídeo. Obrigado por estar com a gente.